O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. E a Federação Espírita do Estado de São Paulo fica feliz com a sua audiência. Teremos no programa de hoje um assunto muito sério a respeito dos passes. Afinal, podemos explicar cientificamente o valor dos passes? Os passes podem curar? E mais, vamos analisar um milagre de Jesus, que foi tido como um milagre, mas que o Espiritismo explica de outra forma. Aquela mulher que tocou nas suas vestes e ficou curada. Não percam o programa de hoje, porque começaremos agora com a pintura mediúnica. Estamos com Maria de Lourdes Bassalo, médium de pintura mediúnica da Federação Espírita de São Paulo. Maria de Lourdes, nossas câmeras estão à sua disposição para que você cumprimente os nossos amigos de casa. Ok. Olá a todos, fico muito feliz de estar no programa Um Sentido para a Sua Vida e mais feliz ainda em ser intermediária do plano espiritual para mais essa tela que será apresentada no final do programa. Muito bem, vamos deixar você tranquila, se preparando, porque nós vamos nesse instante para a primeira entrevista do dia. Inscreva-se o quanto antes para o Congresso Espírita FESP 2014. Inscrições na sede central Maria Paula, terceiro andar, ou pelo e-mail congresso@fiesp.org.br. Informações 011 São Paulo 31155544, ramal 204, com Gisele. Personalidades confirmadas para o Congresso Espírita da Fiesp 2014, com abertura de Divaldo Franco, da Bahia, orador espírita internacional. André Trigueiro, Rio de Janeiro, Rede Globo. Américo Marques Canhoto, São Bernardo do Campo, São Paulo. Antônio Dermarque, São Paulo. Edelso da Silva Júnior, São Paulo, Aliança. Heloísa Pires, São Paulo. Jeter Jacomini, Guarulhos, São Paulo. João Demétrio Lorico, São Paulo, Casas André Luiz. José Carlos de Lucas, São Paulo. Joel Beraldo, São Paulo. Marcel Souto Maior, Rio de Janeiro, Rede Globo. Miguel Sardano, Santo André, São Paulo. Paulo Henrique Wederhoff, Paraná. Paulo Pio, São Paulo. Renato Costa, Rio de Janeiro. Roberto Vilmar Quaresma, Rio de Janeiro. Humberto Fabre, Estados Unidos. Valdete Zorati, São Paulo, Aliança Espírita. Wilson Disposte, Birigui, São Paulo. Vinícius Lara, Minas Gerais. Vitor Ronaldo Costa, Brasília. Valcir Carrasco, São Paulo, Rede Globo. Encontro de Educadores Espíritas da Infância e Mocidade no Carnaval, nos dias 1, 2 e 3 de março, com início às 9 horas da manhã. Treinamentos através de oficinas onde todos participam. Informações 3115-5544, no ramal 227, quarto andar com Kátia. Bom, nós temos uma escola de eletricidade, patrocinada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu diria que o primeiro objetivo dessa escola é fazer aquilo que Jesus recomendou. Não deu peixe, ensine a pescar. Então nós buscamos orientar da melhor maneira possível para que haja o melhor aproveitamento. E se a pessoa sair daqui considerada capacitado, ele já pode sair por aí fazendo serviço de eletricista.
para responder às inúmeras perguntas sobre passe, nós trouxemos Maria de Cássia Anselmo, que é empresária e espírita há muitos anos. Já foi diretora da área de Infância, Juventude e Mocidade e atualmente é diretora da área de Assistência Espiritual. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, Silvia. É uma alegria estar aqui de novo com vocês nesse programa, né? E poder falar um pouco da Federação e do grande trabalho que a Federação faz no auxílio, levando o atendimento espiritual a todos que vêm em busca deste tratamento, deste alento, dessa nova visão de vida, né? Então, a Cássia me confessou, antes de nós começarmos a entrevista, de que a assistência espiritual está lotada. Então, é sinal que você, telespectador, está usufruindo dessa prestação de serviço da Federação, o que muito nos alegra, não é, Cássia? Com certeza, né? Nós ficamos muito felizes de sermos úteis àqueles que necessitam. Muito bom. Então, Cássia, você poderia elucidar para os nossos amigos o que é o passe e como ele atua? Sem dúvida. O passe, na realidade, ele não é uma novidade espírita. O passe, ele já existe. Quando nós estudamos a história, nós vamos buscar muitos magnetizadores, né, que já usavam dessa condição de magnetismo, dessa doação magnética e que favorece, beneficia as outras pessoas. Com Jesus, na sua capacidade muito diferente da nossa, sem dúvida nenhuma, ele também usava do seu magnetismo para auxiliar, para curar as pessoas. Em muitas passagens do Evangelho nós podemos encontrar isso. E o passe, dentro do nosso entendimento espírita, e outras religiões ou outras filosofias também se utilizam desse mecanismo de doação e trabalho magnético. Mas para nós espíritas, o passe é uma terapia espírita, né? Faz parte de um cuidado que nós temos dentro da necessidade de todos aqueles que nos buscam. Uma coisa muito interessante, e antes de explicar o que seja o passe, é importante nós entendermos alguns dados antes. Por exemplo, o homem encarnado. O homem encarnado, ele tem na sua apresentação o corpo físico, o perispírito e o espírito. O espírito é quem ama, quem pensa, quem atua, quem cria, quem evolui. Então, realmente, quem domina o corpo, quem atua no corpo é o espírito, é ele que comanda o próprio corpo. Certo. O perispírito é um corpo semimaterial, intermediário entre o espírito e o corpo físico. Certo. O corpo físico nós podemos perceber, nós enxergamos, nós interagimos neste mundo pelo corpo físico. Certo. Já o nosso corpo perispiritual, ele não é visível à maioria das pessoas, somente aqueles que têm mediunidade. Mas esse corpo perispiritual, ele tem no seu funcionamento centros de força ou centros vitais. E estes centros, eles vitais, eles recebem e emitem energia. E essa energia, quando nós estamos em equilíbrio, esses centros funcionam de maneira adequada, em equilíbrio. Mas quando nós ficamos doentes, ou dependendo do tipo do nosso pensamento negativo ou positivo, esses centros de força podem entrar em desequilíbrio. E é aí que o passe atua de maneira a favorecer o reequilíbrio desses centros de força. É uma coisa muito interessante, né, Silvia? Importante, muito interessante. Quando Jesus nos fala que conhecereis a verdade e ela vos libertará, isso existe um alcance muito grande, porque quanto mais nós nos conhecemos e sabemos como funciona o nosso organismo, como funciona o nosso corpo perispiritual, melhor nós vamos trabalhar e manter e cuidar deste mecanismo que favorece a nossa encarnação e a nossa evolução, né, Silvia? Hernani Guimarães, ele tem uma definição que eu gosto muito,
ele diz que o nosso perispírito é um modelo organizacional biológico. Então, nós vamos gravar neste nosso corpo perispiritual todas as impressões biológicas da nossa vivência. Então, por exemplo, uma pessoa que danifica o seu corpo físico de maneira, muitas vezes inconsciente, mas assim como nós prejudicamos ou marcamos o nosso corpo físico com doenças, nós também vamos realizar isso no corpo perispiritual, no perispírito. O passe, ele vem a nos auxiliar a equilibrar essa energia. E como a pessoa em questão está em desequilíbrio, ela precisa da energia de outra pessoa equilibrada para que receba uma transfusão de energia. É mais ou menos isso mesmo. E como existe a transfusão de sangue, quando o organismo está debilitado, o passe, ele é uma transfusão energética. Nossa, que lindo. Então, quando a pessoa vem à casa espírita e ela recebe o passe de outra pessoa qualificada e preparada, ela pode se beneficiar e muito naquele momento, porque são momentos de crise. Nós não, por mais que a gente entenda o quanto o passe é importante, a gente só não pode esquecer que isso é para ser utilizado como um medicamento. Certo. Nos momentos de necessidade. Existem, infelizmente, muitas pessoas que adotam isso como uma prática eterna, né? Então, isso já não é algo salutar. Cássia, você falou em transfusão de fluidos, né? E na transfusão de sangue, nós temos que analisar esse sangue para que ele seja da melhor qualidade possível, mais adequado a determinada pessoa. Sim. Como fica na transfusão de fluidos? Nós temos um critério rigoroso para aquele que se candidata a doar de si mesmo. É evidente que a necessidade é muito grande, mas a nossa responsabilidade em doar uma energia salutar é maior ainda. Então, quando alguém nos procura, geralmente quem passa como assistido se encanta com a caridade, com a possibilidade de se doar. E isso estimula muito a pessoa a procurar as escolas e começar um novo aprendizado, uma nova situação de vida. E é muito gratificante quando nós encontramos pessoas que vieram buscar assistência e hoje são colaboradores da casa, né? Porque sentiram dentro do coração e sentiram a maravilha que é trabalhar para Jesus. E essas pessoas, nós temos um critério rigoroso, porque é exigido dessa pessoa que ela realize cursos para que ela possa entender o que seja a caridade, para que ela possa se melhorar, para que ela mude os seus hábitos, para que supere alguns vícios, porque quem aplica o passe assume um compromisso. E nós entendemos que quando nós, por vontade própria, assumimos um compromisso, nós temos que nos adaptar àquilo que se exige para que nós possamos ser úteis no nosso trabalho. Então, a pessoa que se candidata a isso, ela começa a frequentar as escolas, ela faz a sua reforma íntima, dentro do possível. Claro que não existe, ninguém é perfeito. Sim. Nós não vamos esperar ficar perfeitos para aplicar o passe, mas vamos entendendo melhor a vida, vamos dominando as nossas intempéries mentais e emocionais, nós vamos trabalhando os nossos sentimentos, modificando os nossos hábitos, deixando para trás o vício do fumo, do álcool. Muitas pessoas até que usavam drogas mais pesadas, né, do que o álcool, do que o fumo, hoje deixaram isso para trás e se sentem muito gratificados. Então, a energia que o passista doa para o assistido, ela tem que ser de excelente qualidade. Certo. E para isso é necessário sim que nós modifiquemos o nosso modo de pensar e que através de hábitos saudáveis, de hábitos
que venham a trazer uma melhor qualidade de vida para nós, munidos dessa energia melhor, nós possamos dividi-la com aqueles que sofrem. Então, pelo que você está nos informando, não é da noite para o dia que uma pessoa pode aplicar passe no centro espírita. Tamanha responsabilidade a questão do trabalho do passista que nós fazemos aqui na casa muitos treinamentos. E são vários centros espíritas que nos buscam, que vêm em busca da federação para entender melhor o mecanismo do passe, para se preparar melhor e para que o atendimento que eles ofertem seja melhor também. Nós utilizamos o livro de estudo e prática da assistência espiritual, que é um livro desenvolvido para apresentar a outras casas espíritas o trabalho grandioso que é feito aqui na casa. Mostra também diversas assistências, porque existem, aqui na casa nós costumamos dizer que nós temos especialistas, né? Então, nós setorizamos as necessidades por assistências especializadas. E para cada uma delas existe um formato de passe. Ah, sim. E todos eles estão dentro do livro estudando... estudo e prática da assistência espiritual. Sim. Isso acho de muita importância para os centros espíritas que estejam nos vendo, caso queiram, né, ter algum trabalho sobre drogas ou depressão, ou inúmeros tipos de passes especializados da casa, eles podem então procurar assistência espiritual. Podem procurar a área federativa, que nos encaminha para que a assistência espiritual, os diversos cursos, que agora no começo do ano nós iniciaremos em fevereiro o curso de passes, o treinamento mediúnico e outros treinamentos visando especializar o colaborador. Então esses treinamentos são só para colaboradores de centros espíritas, não para o nosso público em geral, Nosso público em geral pode nos procurar à vontade, lembrando que tudo que foi mencionado pela Cássia é inteiramente gratuito, tanto os cursos, treinamentos, como também os passes que são aplicados, E nós temos aqui na casa, Silvia, passes que são extremamente interessantes. Nós temos atendimentos e passes para dependentes químicos, nós temos uma assistência especializada que não é só o passe, tem a palestra especificamente direcionada e elaborada para crianças, para a família, para a depressão, para envolvimentos espirituais dos mais diversos, prevenção ao suicídio, uma assistência especializada para aqueles que perderam ou se separaram temporariamente dos entes queridos. E é muito importante, quando nós falamos de uma assistência, é importante lembrar que o passe, ele é importante sim, mas o que realmente faz efeito numa assistência espiritual é mais a palestra do que o passe. Porque o passe, ele cura, ou ele trata do efeito, aquilo que está se apresentando de forma mais presente, aquilo que é visível no momento. Mas a causa, ela é trabalhada pela palestra, que são todas elas fundamentadas no Evangelho de Jesus. Certo, muito bom. Olha, nós temos muitas perguntas, Cássia, sobre a cura. O passe pode curar? Sim, o passe pode curar, mas sozinho ele não faz milagres. É necessário que haja toda uma situação favorável. O passe, ele é uma transfusão de energia. Então, a pessoa que está debilitada ou que está com algum problema de saúde, com certeza ela vai se beneficiar. Mas, dentro da assistência, ouvindo a palestra, através da palestra, ela vai encontrar recursos para modificar a sua maneira de ser, sua maneira de agir. Porque muitas doenças, Silvia, a gente sabe que são psicossomáticas. O psiquismo, em desequilíbrio, somatiza energias em desequilíbrio do nosso corpo e é daí que surgem as doenças. Hipócrates, 500 anos antes de Jesus, dizia que não existem doenças, mas sim doentes.
mostrando que várias enfermidades que se apresentam hoje, elas nascem do desequilíbrio do sentir, do pensar, do agir. Então, vamos a um exemplo. Nem Jesus curou todos, porque existe ali a questão do livre-arbítrio, a questão de você agir ou não pela sua vontade dentro daquilo que é correto. Então, por exemplo, uma pessoa vai ao médico e ela tem hábitos alimentares negativos ou que não sejam errados, para a saúde, isso. Né? E o médico vê e diz, olha, você tem que mudar a sua alimentação, mas tome aqui esse medicamento que vai te ajudar. Junto com a dieta alimentar, você vai melhorar. A pessoa faz a dieta por um tempo, toma o medicamento, fica boa. Daqui a pouco ela volta para os hábitos negativos. É quase certo que aqueles sintomas ou aquela situação de doença vai voltar. Então, com o passe ou com é a mesma coisa. É o remédio que vai ajudar naquele momento. Mas o que realmente vai trabalhar, o que realmente vai trazer a saúde para a nossa alma, para a nossa vida, é um posicionamento mais favorável frente às leis de Deus que regem o universo. Então, Jesus tem uma passagem muito bonita de Humberto de Campos, que o Divaldo conta muito. Ele disse que Pedro, num determinado momento, terminaram-se todos os atendimentos e Pedro encontra Jesus cabisbaixo, um pouco triste, digamos assim. E Pedro diz, mestre, mas por que o senhor está tão triste? Hoje foi um dia tão bom, vieram tantas pessoas necessitadas, o senhor curou aquele cego, aquele paralítico, aquela senhora que tinha lepra, todos saíram felizes e o senhor deveria ficar feliz com isso também. Ele diz, Pedro, eu não vim curar o corpo, mas a alma. E ele tinha a dupla vista, ele podia ver adiante. Ele diz, eu vejo agora que aquela mulher que se curou da lepra, agora ela está tramando planos de vingança para prejudicar aqueles que não a aceitavam. O paralítico está de volta em casas onde vai em busca de prazeres fáceis e assim por diante. Então é uma passagem muito bonita, porque geralmente nós buscamos as coisas fáceis e imediatas. E a cura do corpo do que a da alma, né? Exatamente. Isso é verdade. Então o corpo apenas reflete um desequilíbrio do próprio espírito. Muito bom. Cássia, nós precisamos fazer um intervalinho. Okay. Voltamos já já, querido telespectador. Buscando sempre melhorar, as edições Fiesp apresentam um grande lançamento para todos que simpatizam com a doutrina espírita. Será no dia 23 de fevereiro, às 10 horas da manhã, na sede central Maria Paula, Rua Maria Paula, número 140, na Estrada com Jesus, de Roberto Vilmar Quaresma. O conteúdo que se encontrará nesta obra diz respeito à necessidade de todos nós, pois cabe-nos o aprimoramento ininterrupto se pretendemos chegar amanhã à morada da paz. Meu nome é Nelson Pinafo, eu sou voluntário da Casa Transitória Fabiano de Cristo e aqui nós estamos com a finalidade maior de ensinar os futuros alunos profissionais através dessa aprendizagem industrial, que aqui nós temos ajustador mecânico, torneiro mecânico e fresador mecânico. E estamos com as portas abertas e são os alunos mais necessitados, que os próprios pais já passaram por aqui e orientam os filhos para que dar continuidade.
Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje falando sobre passes, com Maria de Cássia Anselmo. Cássia, você nos disse que Jesus não curou todas as pessoas. Vocês poderiam nos explicar melhor esse fato? Sim. Na realidade, nem Jesus nem Deus violenta a consciência de nenhuma criatura. A natureza não dá saltos. Nós podemos receber uma ajuda momentânea, mas a condição de cura depende de cada um de nós. Então, a nossa postura frente à vida, a maneira como nós nos relacionamos com os outros, conosco mesmo, com Deus, tudo isso é muito significativo para nós estarmos numa condição de saúde. Aliás, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que para uma pessoa ser considerada saudável, ela tem que ter inúmeros os aspectos, aspecto social, cultural, financeiro, então espiritual, são vários os aspectos que promovem a saúde de uma pessoa. Jesus não curou a todos porque ele não vai contra o nosso livre-arbítrio. Então, existem algumas experiências que, para o nosso crescimento, nós vamos passar pelas nossas escolhas. Seria programação de reencarnação? Também. Poderia ser também. Também, mas mesmo dentro de uma programação, nós podemos não cumprir essa programação. Não é? Então, o ser ele cresce pelas experiências que acumula frente às escolhas que faz. Então, nós vamos aprendendo o que é certo, o que é errado, muitas vezes por aquilo que nos faz sofrer. E dentro desse aprendizado, nós aprendemos que aquele não é o caminho, então nós vamos para o caminho correto. Como já dissemos num outro programa, não é um castigo divino, mas são consequências das nossas escolhas erradas. E Jesus não curou a todos, porque a cura realmente está intrínseca da maneira como nós vivemos. E só nós podemos determinar as nossas vidas. Uma coisa interessante que eu lembrei, Silvia, também, é que quando nós chegamos a uma casa religiosa, pode ser uma casa espírita ou qualquer uma outra, as pessoas aguardam milagres. É como se uma situação externa viesse a resolver toda a nossa problemática. E nós não podemos pensar dessa maneira. Na realidade, nós vamos receber um auxílio para que nós possamos nos reequilibrar e possamos administrar as nossas vidas, a nossa saúde, os nossos relacionamentos. Mas muitos querem soluções imediatas e que venham de terceiros, se eximindo da responsabilidade. Eu adoro o Espiritismo porque ele diz assim: a vida é sua, você decide. Você é responsável pela sua vida. Nós vamos te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. É bastante esclarecedor o Espiritismo, né? É o Consolador prometido por Jesus, exatamente, não é? Então, os telespectadores fazem muitas perguntas também sobre os obsessores. Por que o obsessor tem que ser tirado com o passe tira o obsessor? O que você poderia nos dizer sobre esse assunto? É um assunto muito interessante. A obsessão, ela nasce de uma ligação mental em desequilíbrio. Não existem vítimas no processo obsessivo. Existem pessoas que se afinam com o mesmo pensamento. Geralmente, existe nessa ligação obsessiva o ódio e a culpa. Uma pessoa que sente ódio de um ser e o outro que se sente culpado porque agiu errado. Ou o ódio e o ódio. Então, sempre haverão, porque é uma questão de sintonia, né, Silvia? Então, para que haja uma sintonia, nós temos que ter a mesma vibração de pensamento. Então, a obsessão, ela acontece quando os pensamentos de ódio, de raiva, de mágoa se afinizam. Então, o obsessor está ali porque aquele que está ligado a ele também se afiniza com aquele pensamento. O passe, ele ajuda muito a cortar, é como se fosse uma ligação realmente mental. Na hora que há o passe,
com a energia do passista, aquela ligação é momentaneamente realizada. Então, há a condição de se afastar um obsessor? Há. Mas, se não houver também uma mudança de postura de pensamento, você, às vezes, pode até encaminhar um irmão desencarnado que está acompanhando um encarnado. Mas se a pessoa não mudar o seu padrão vibratório, a sua maneira de pensar, se ela continuar com o pensamento de tristeza, de ódio, de raiva, de mágoa, aquele pode ter sido encaminhado, mas ela vai poder atrair outro que estejam se afinando com o pensamento. E outra questão também que nós trabalhamos muito dentro da casa é que aqueles que estão, os nossos irmãos que naquele momento estão influenciando o encarnado, ele é um doente tanto quanto o encarnado. Então nós vamos cuidar dos dois, do encarnado. Você até se referiu ao obsessor como irmão. Irmão, eu percebi exatamente. Aqui que você estava falando. Então nós fazemos até treinamentos dentro da casa como a melhor maneira de conversar, de dialogar com esse nosso irmão. Nós treinamos as duas partes, quem atende o encarnado e quem atende o desencarnado também. Sim. Claro os que dois são filhos de Deus. Claro, estão doentes. Estão doentes. E aquele que, claro que a equipe espiritual é quem vai cuidar realmente do desencarnado. Mas o primeiro contato, o diálogo, ou aquela ligação ou situação mais materializada que talvez seja a mais próxima que ele vai ouvir, o primeiro contato tem que ser também de fraternidade, de acolhimento, porque os dois precisam compreender as leis divinas, precisam compreender a importância do amor, do perdão, da tolerância, para que os dois se recuperem, não é? Olha, que pena, nosso tempo acabou, Cássia. Mas você tem que prometer para a gente que você vem responder outras perguntas vai ser um dos grande nossos prazer. Queridos amigos que estão muito interessados em saber, tá bom? Eu muito agradeço. Obrigada, Cássia. Sou eu que agradeço. Esteja sempre conosco, você sempre nos traz muitos esclarecimentos. Vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já. A Federação Espírita do Estado de São Paulo tem a honra de compartilhar com todos os nossos telespectadores uma grande notícia. A festa de rua típica francesa, em homenagem a Allan Kardec, está hoje no calendário oficial de eventos da maior cidade da América Latina, ou seja, a cidade de São Paulo. Agradecemos a todos que colaboraram para que isto acontecesse. Cursos profissionalizantes de informática FEESP, sede Santo Amaro, em parceria com a Fundação Anita Pastore e FECAP, para inserir o aluno no mercado de trabalho. Meu nome é Maria José, eu trabalho na realidade de enfermagem. Eu descobri esse curso no local que eu trabalho, porque assim, em casa eu já fazia pão, fazia algumas coisinhas caseiras. E eu me interessei por me aperfeiçoar em padaria. É um curso que eu estou gostando muito, é bem claro, bem explicativo. A gente faz na prática, né? Então assim, é uma aperfeiçoação para o dia a dia. Eu pretendo, quando sair daqui, montar alguma coisa em relação à padaria ou então procurar algum emprego na área. E assim, o que a gente faz cada dia é um aprendizado diferente, um pão diferente, um jeito de fazer a massa, de você cortar, de você enrolar e coisas que você da casa, no dia a dia, mesmo com receitas, tudo, você não tem ideia como que é feito.
Então, assim, esse curso para mim foi muito importante, está sendo muito importante. Eu tenho um aprendizado muito bom aqui, um ambiente bom para poder você estar aprendendo, uma disponibilidade de coisas que eu não teria em outro lugar, assim, principalmente que é um curso que é gratuito, o mais importante, porque eu não teria condições de pagar um curso de padaria. E o que eu ia falar mais assim a respeito da escola, que quem pudesse fazer, que tivesse oportunidade, que tivesse a necessidade, é pôr a mão na massa e trabalhar. E vir se inscrever e participar das aulas e trabalhar. Para o quadro O que é o Espiritismo, trouxemos Maria José Barroco, que é advogada e é também diretora, nesse momento, da área de assistência espiritual no setor da infância e juventude. Tudo bem, Maria José? Tudo bem, Silvia. E você, como está? Muito bem. Fico contente de você ter atendido ao nosso pedido, porque, na verdade, os nossos telespectadores fazem muitas perguntas sobre os milagres de Jesus. Sim. Não é? E uma das passagens muito importantes sobre a cura da mulher hemorrágica, nós gostaríamos que você nos explicasse essa passagem. Tá bom. Então, a mulher hemorrágica, a história da mulher hemorrágica, ela nos traz grandes ensinamentos, principalmente com relação aos milagres, né? Como eles acontecem, se existem ou não. O que acontece nesses fenômenos considerados milagres de Jesus, né? Então a história da mulher hemorrágica é a seguinte: era uma mulher que sofria já há 12 anos de uma hemorragia crônica e que já havia procurado todos os tratamentos, todos os recursos que existiam na época, e já havia inclusive perdido todos os seus bens. Ela perdeu tudo, ela gastou tudo para poder se curar, buscando esses recursos que na época havia para que ela pudesse se curar. E todas as tentativas de tratamento foram frustradas. No entanto, ela persistiu. Um dia ela soube que Jesus estava próximo de onde ela morava, estava na redondeza, falando ao povo. E ela acreditava firmemente que se ela conseguisse chegar até Jesus e tocasse, simplesmente só tocasse nas suas vestes, ela se curaria. E ela então, ela foi até ele, correu até ele, enfrentou a multidão que tinha para poder chegar até Jesus e tocou nas suas vestes. Nesse exato momento, que é o que a maioria entende de milagre, ocorreu a cura que ela tanto esperava. O fluxo, a hemorragia parou instantaneamente. Jesus, nesse instante, sentindo que alguém havia tocado nele e sentindo, como diz na passagem evangélica, que uma virtude havia saído dele, ele pergunta: quem me tocou? E ela então, naquela situação, ela se prostrou diante de Jesus e confessou que havia sido ela. E Jesus então disse a ela: minha filha, vai, que a tua fé te curou. A tua fé te curou. Que humildade de Jesus, não é? Na verdade, você podia explicar para os nossos amigos como se deu esse fato? Porque na Gênesis nós temos uma passagem de uma pergunta de Kardec, né, aos espíritos, e eles respondem que a cura se dá pela troca de uma molécula malsã por uma molécula sã. Como aconteceu isso se apenas ela tocou nas vestes de Jesus? Então, porque tinha um elemento fundamental que essa mulher já carregava consigo, que era o desenvolvimento de uma força ativa, modificadora, uma força ativa construtora, chamada fé, que ela já havia conquistado, né, ao longo até desse processo da doença, que foram 12 anos, e quando ela chegou até Jesus, ela já estava preparada para receber essa cura, ela estava
habilitada para a cura. Ou seja, ela já havia feito transformações em si mesma que a habilitaram a receber naquele momento a irradiação que Jesus estava ofertando a todos ali naquele momento, não especificamente para aquela mulher. Todos estavam ali sendo beneficiados. Certo. Mas ela foi melhor beneficiada pela fé. Pela fé, porque ela tinha... por isso explica aquele momento em que pessoas que têm a mesma doença e buscam o mesmo recurso, umas conseguem curar-se, outras não. Porque já trazem em si esse desenvolvimento dessa fé robusta, que é uma energia. A fé, na verdade, é uma energia ativa, transformadora. Então, ela transforma a molécula malsã, quando ela recebe, quando ela capta os fluidos curadores, benéficos, no caso ela captou de Jesus, esses fluidos enrobustecidos pela sua fé, transformou aquela doença, transformou as moléculas malsãs em moléculas sãs. E aí se processou a cura. Então, Maria José, então a fé raciocinada, no caso, requer entendimento. Sim, a fé raciocinada ela requer entendimento. Ela requer mais ainda, ela requer a transformação. Certo. E a mulher hemorrágica, ela deu vários exemplos. Se nós formos analisar a história da mulher hemorrágica, nós vamos perceber que ela demonstrou trazer em si, até, podemos dizer, de vidas anteriores, ela já podia ter essa fé adquirida, conquistada em vidas anteriores, certo. Mas também essa fé podemos adquirir, conquistar no próprio processo da doença. Também, e com Jesus por ali, não é? Ensinando em todos os lugares, né? Então ela já ouvia, ela já sabia daquilo que Jesus falava, ela já tinha esse entendimento. Né? E ela já ela acreditou que só tocando. Exatamente. E à medida que ela foi passando por todo aquele processo da doença, ela foi transformando, ela foi desenvolvendo virtudes que habilitaram a essa cura, porque existe uma relação entre a conquista da cura, o poder da cura, com essa transformação interior. Então nós vamos perceber que ao longo se nós percebemos que ela ficou 12 anos doente e ela não desanimou, ela não se revoltou, ou seja, ela não guerreou. Se revoltou. Não. Essa palavra é muito importante que você diga aos nossos amigos, porque a revolta, ela não traz nada de benefício para as pessoas. Não, não traz. Quando nós nos revoltamos, significa que nós estamos guerreando contra a doença. Então essa revolta, esse desânimo, essa não aceitação da doença causa um mal maior na própria doença. Então, a mulher hemorrágica, ela não se colocou nessa postura de revolta. Ela também não se colocou numa postura de apatia diante da doença, se sentindo vitimizada, vítima da circunstância. Ela não guerreou, ela foi à luta em busca da cura. E ela utilizou todos os recursos da época que estavam ao seu alcance. Então ela já tinha passado por todos os médicos, já tinha gastado todo o seu dinheiro na busca do tratamento. Ela acreditava em cada tratamento que ela fazia, ela demonstrava uma grande resignação e humildade. Outras virtudes que ela demonstrou que já havia conquistado. Né? Então, a partir do momento que ela tem essa resignação, ela demonstra humildade, porque a cada tratamento que se frustrava no final, o resultado não era positivo, ela não desanimava, ela humildemente partia para uma próxima etapa, buscando um outro método, uma outra alternativa de cura. Nossa, foi ótimo você contar essa história assim com mais detalhes, porque é um exemplo de vida, né? Um grande exemplo. E não é à toa, pelo que você está dizendo, que Jesus sempre diz, a tua fé te curou. Exatamente. Não é? Porque há pessoas que ficam assim, fazem perguntas, como que vocês dizem que Jesus não curou todas as pessoas?
Claro, né? Nem todas as pessoas tinham merecimento ou tinham uma condição de serem curadas naquele momento, não é? Jesus, ele não fala para ela que eu te curei. Você veio até mim, você confiou em mim e eu te curei. Ele transferiu para ela essa conquista. O amor dele demonstrava isso. Ele transfere para a mulher hemorrágica a conquista da própria cura. Certo. Né? Já desmistifica com a humildade de Jesus, né? Exato. Só Jesus. Porque, na verdade, essa cura foi diferente das outras, né? E nós falamos hoje sobre o passe aqui com a Cássia, e você vê que essa cura dependeu unicamente de Jesus já ter os seus fluidos benéficos sempre irradiados a qualquer momento. Isso só mesmo um espírito elevado como ele também, não é verdade? Porque quando o doente ele vai em busca do passe, aquela transfusão, aquela transmissão, né, desses fluidos salutares do médium para o doente, obviamente ele vai ser mais positivo e mais eficaz à medida que o médium o qualifica com o seu próprio desenvolvimento moral, com o seu amor, com a qualidade do seu amor torna também. Torna o fluido dele mais positivo, capacitado, mais positivo. Exato, mais eficaz. Um remédio, vamos assim Exatamente. dizer. Nossa, ele potencializa, inclusive, toda a medicação, todo o tratamento, com essa qualificação desses fluidos, que vão atingir exatamente o ponto doente daquele assistido do doente. Né? Olha, vocês viram, telespectadores? Que explicação profunda e de forma simples, né? Só Maria José mesmo que consegue nos trazer tanta informação em tão pouco tempo e com tanta singeleza. Muito obrigada, Maria José, por ter vindo. Silvia, esperamos você mais vezes quando houver perguntas, dúvidas dos nossos telespectadores. Esperamos você para elucidá-los. Quando precisar, estarei às ordens, só me convocar. Obrigada. Ok, obrigada. Estamos diante de mais uma belíssima tela mediúnica. Maria de Lourdes Bassalo, nós gostaríamos de saber qual foi a sua sensação durante o programa ao pintar essa tela. Olha, foi uma sensação muito tranquila. Eu acho não, né? Tenho certeza que a equipe que me auxilia, que sirvo de intermediária do plano maior, é uma equipe muito tranquila, serena, muito iluminada. Ela transmite uma paz muito grande na hora de eu pintar a tela. Então, você ficou emocionada, para variar um pouquinho, né? Mas a verdade é que, olha, essa equipe espiritual passou essa paz para toda a nossa equipe aqui da produção. Todos nós sentimos essa paz durante o programa, viu? Ai, muito obrigada. Nós até agradecemos a essa equipe espiritual, que foi muito gostoso hoje estar aqui com todos, viu? Ok, muito obrigada. Muito obrigada e esteja sempre conosco. Caro telespectador, se você perdeu algum programa, acesse o nosso portal www.fiesp.org.br. E agora nós vamos para a leitura de uma mensagem psicografada. Escolhemos para hoje uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fé e caridade. Fé sem caridade é lâmpada sem reservatórios de força. Caridade sem fé representa a usina sem lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo, sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo-se o contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma nos confere visão,
a outra nos intensifica o crescimento espiritual para a eternidade. Encerramos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida. Se você permanece com alguma dúvida a respeito dos assuntos aqui tratados, escreva para silviapuglia@fiesp.org.br. Até a semana que vem, se Deus quiser, sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta.